superfícies maleáveis e que permitem que a mão corra mais depressa ao longo da sua superfície. Enquanto estamos na pedra, portanto, temos que, milímetro a milímetro, ir escavando e ir trabalhando a superfície. Numa superfície deste género, portanto, o próprio registro, o ato de registrar, é mais fluido. E os gestos começam, ou antes, as formas das letras ou destes sinais começam a acompanhar também a velocidade da mão, a manualidade do próprio processo. E, portanto, isto vai se tornando cada vez mais abstrato. E daqueles... reparem, nós aqui precisaríamos de fazer 2 gestos para obter este sinal. Neste aqui já com um gesto apenas, portanto, um movimento apenas, portanto, eu posso fazer isto. E aqui a mesma coisa, até que chegamos à Grécia, portanto, que ao absorver todas as culturas do Próximo e Médio Oriente, absorve também os seus alepos, absorve estes processos de registro e transforma-os, adapta-os às suas próprias características. E depois da Grécia, os nossos amigos romanos, ao engolirem a cultura grega e a sua civilização, apropriaram também o alfabeto, apropriaram, portanto, todo o seu processo de transmissão de escrita. Naturalmente, este processo não foi nem simples nem rápido, foram necessários milhares de anos para se chegar daquele primeiro boi que está ali representado, 20 mil anos, talvez, 15, 20 mil anos, para chegarmos a este ponto que nos encontramos hoje. Os nossos antepassados merecem, apesar de não ser uma obra dos deuses e ser uma obra de contabilistas, mesmo assim merecem o nosso aplauso e merecem respeito por este legado. Porque é, de facto, graças a isto e à invenção deste processo que conseguimos chegar onde chegamos em termos de partilha de ideias, de partilha de conhecimentos. E agora, portanto, o sapiens, o Homo sapiens, quer saber, quer repartir com os seus contemporâneos o que vê, o que sabe e o que pensa. E, portanto, conta histórias. Conta histórias numa primeira fase pictográficas, numa fase seguinte em que começam a surgir símbolos abstratos, tal como aquela letra A, para nós tem um significado convencional. Qualquer um destes símbolos que estão aqui teria um sentido, teria um significado partilhado pela comunidade onde esse símbolo foi produzido. Portanto, isto é um processo de comunicação com os outros, não é comunicação para mim próprio, mas virado para o exterior. E, portanto, é aqui que surge a ideia de comunicação como gênese de comunidade. Portanto, a ideia de comunicar, por exemplo, a própria religião está profundamente ligada com a ideia da comunhão. Portanto, comungar é tornar comum, é partilhar alguma coisa que é comum. E, portanto, é graças a estes processos que as ideias puderam ficar registadas e puderam ser transmitidas aos seguintes, aos filhos e aos filhos dos filhos e aos filhos dos filhos dos filhos. Portanto, este empenho dos homens primordiais em exprimir-se implicou um esforço de abstração notável, que se traduziu na fixação de fragmentos das suas percepções e experiências sobre um suporte físico duradouro. A grande revolução humana foi a realização e o estabelecimento destes códigos, gravando no tempo as percepções, as experiências e as ideias, e para que pudessem ser, na minha ausência, referidas. Ou seja, eu deixo uma inscrição a alguns, o tempo passa por mim, eu desapareço como ser definido, terei o meu desfecho, mas a mensagem que deixei, a gravação que deixei, fica.
Portanto, é assim que as ideias se vão transmitindo e se vão acumulando de geração em geração. O homem pode assim invocar coisas ausentes, longínquas no espaço, passadas, futuras, sem necessitar que essas coisas ocorram agora e aqui. Podemos invocar aqui o nome de alguém, um indivíduo qualquer que tenha ficado na história, e, portanto, sem ele estar aqui, nós podemos, de certa forma, materializá-lo à nossa frente. Portanto, isto é comungar, isto é tornar comum, isto é partilhar. Portanto, esta revolução fez transmissível uns para outros o visto, o feito e o pensado. Foi, sem dúvida, um dos factos mais importantes para o progresso da sociedade humana relativamente às demais espécies animais. O homem pode, assim, fazer presentes coisas ausentes aos olhos e à memória para agir com elas, sobre elas e comunicá-las aos outros homens. Portanto, nós temos agora, vou passar com alguma celeridade exemplos que vêm desde este tempo primitivo, portanto, dos vários processos, dos vários sistemas de representação que fomos inventando de região para região para significar coisas, para produzir sentido. Por exemplo, isto aqui são registros de escravos e escravas. Parece que há aqui uma distinção de género, não se nota muito bem na imagem, não está muito nítido, mas, portanto, seria uma folha de existências da Suméria. Aqui também, uma escrita cuneiforme. Outros processos, outros sistemas de escrita que foram inventados por todo o mundo. São os hieróglifos maias. Integraram a cultura celta, que era dominante nessa região, e a morfologia da escrita foi-se modificando, foi-se alterando e foi criado este tipo, este desenho de letra. Quem estiver interessado chama-se uncial, porque tem a altura de uma unha. Depois, para pouparem pergaminho, que era caríssimo, inventaram uma meia uncial, portanto, que é uma letra mais pequenina, que dá para escrever mais em cada documento. E temos, por exemplo, aqui, isto é apenas uma letra com que se começa um salmo. Eles tinham uma coisa que nós não temos, tempo. Este livro demorou aproximadamente 100 anos a ser feito. E é um exemplar único. Isto não foi feito em série, era um único exemplar, naturalmente feito por muitos monges, mas que se podiam dar, de facto, ao luxo de demorar meses ou anos para fazer uma página. Porque, digamos que não tinham prazos para cumprir e, portanto, podiam-se dedicar, de facto, a fazer filigrana nas páginas das iluminaduras. E é também um sinal de devoção. Isto marca também uma profunda religiosidade e uma profunda devoção ao trabalho que se está a fazer. Nos tempos de hoje, existia profissionalismo, portanto, naquela altura seria outra coisa. Noutra região, portanto, isto na Merovingia, França, já as letras têm outro formato, têm outro tipo de características, e, portanto, um pouco por toda a parte do Antigo Império começam a aparecer novas formas de escrita, apesar de descenderem da escrita latina. Cada uma delas vai criando as suas características visuais próprias. Aqui na Etiópia, muito longe daqui, mas, portanto, uma região onde, estranhamente, se fixou um reino cristão, o reino do Preste João, e, portanto, em que são aqui visíveis alguns caracteres gregos, não latinos, mas gregos. Portanto, foi o Darwin falaria de uma espécie que evoluiu separadamente do mainstream, não é? Do grupo dominante, que só o Pedro da Covilhã é que os descobriu bem no século XVI.